Então, sou o Fernando, né? Sou empreendedor da Wiri, que é um negócio social que está começando agora já faz alguns anos, e é um negócio social que trabalha com pessoas com deficiência. Então, nosso objetivo na Wiri é criar tecnologias, né, com design melhor, com um custo mais baixo, para dar assistência a pessoas que têm algum tipo de deficiência. A coisa que sempre ficou dentro de mim foi, quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero ter uma vida assim, que ajude as pessoas, né? Então, eu pensei, poxa, tem vários trabalhos que eu posso fazer como voluntário, várias coisas que eu posso fazer de fim de semana, mas eu não achava nada que eu podia fazer durante a semana. Então, o que eu via era, há 3, 4 anos atrás, vou trabalhar numa grande empresa, né? E aí de fim de semana fazer alguma coisa que eu realmente sou apaixonado e eu realmente vou gostar de fazer. Então, eu não estava contente com aquilo. Então, já durante a faculdade, eu conheci um programa que chamava Poli Cidadã, né? Eu estudei na Poli, na USP, e nesse programa, os professores tentavam trazer temas de necessidades sociais para os alunos de engenharia resolver. Então, assim, a gente já tem que fazer um TCC. Por que não faz um TCC ajudando uma ONG, ajudando um hospital, ajudando alguma escola? Aí, de repente, você cria alguma tecnologia nova, cria alguma solução nova, que vai beneficiar bastante gente. Eu falei, pô, a ideia é legal, gostei. Comecei a me interessar por isso, comecei a participar do programa, a ver como é que as tecnologias eram feitas, ver o que estava acontecendo. Eu falei, poxa, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa. Tá todo mundo indo trabalhar em empresas que já existem, coisas que já existem, mas tem um monte de solução que dá para fazer, um monte de coisa nova que dá para criar, e não tem ninguém criando. Tá tudo lá, tem um monte de necessidades para ser atendida, e não tem ninguém atendendo. Eu falei, poxa, tá aí uma coisa que eu queria fazer, né? Usar meus conhecimentos de engenharia para ajudar as pessoas. Então eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Eu fiz alguns projetos na faculdade, mas era difícil porque você tem ainda as matérias, tem que passar nas provas, tem que se formar, tem tudo isso. E eu não conseguia ver como é que eu ia fazer isso a atividade principal da minha vida. Então, já no Poli Cidadã, eu comecei a me envolver um pouquinho mais na organização. Fiz algumas viagens, participei assim, em expedições para aldeia indígena, para assentamento rural, tentando criar tecnologia, tentando entender como é que essas pessoas vivem, o que elas precisam, o que eu posso ajudar. Que eu tenho bastante conhecimento técnico, bastante conhecimento acadêmico, né? E como é que a gente aplica isso? Então eu fiquei com esse desafio na minha cabeça. Como é que eu faço para aplicar a engenharia, os conhecimentos que eu tive na engenharia, para ajudar as pessoas? Bom, aí uma das primeiras coisas foi, bom, eu vou trabalhar junto com alguma ONG, vou trabalhar de voluntário em algum lugar, né? Mas aí eu vi que esse modelo não era sustentável, porque não adianta nada eu passar a maior parte do tempo fazendo alguma coisa que não é o meu objetivo principal. Então, se o meu objetivo principal é criar alguma coisa nova, é ajudar as pessoas, é mudar de alguma forma o mundo, eu não posso passar 5 dias por semana não fazendo isso. Então, eu tinha que arranjar um jeito de passar 5 dias por semana, no mínimo, fazendo alguma coisa que é o que eu quero, que é para mudar o mundo, que é para ter uma vida melhor. Eu sempre quis, assim, fazer alguma coisa um pouco mais sustentável, né? Então procurava hábitos mais saudáveis, procurava usar mais bicicleta, mais transporte público, só que aí acabava tendo um paradoxo na minha cabeça. Então, para fazer algumas coisas, eu precisava trabalhar num lugar que não seguia esses princípios. Então eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então eu fiquei 2 anos aí, bem intensamente, né? No último ano de formatura e no ano seguinte, procurando o que fazer, procurando alguma ideia, e fiquei só absorvendo conhecimento. Só indo atrás de pessoas, tentando entender o que estava acontecendo em volta, fazendo alguns testes, assim, tentando aplicar em algum lugar, fazendo alguns eventos pontuais. Até que surgiu a oportunidade no final de 2009 de fazer acontecer mesmo. Então eu conheci a Artemisa, aí conheci a ideia de negócios sociais. Eu falei, poxa, dá para juntar as duas coisas. Eu consigo fazer um negócio que vai ter sustentabilidade econômica, vai manter a equipe trabalhando nisso, vai me manter trabalhando nisso, e ainda vou conseguir criar impacto social. Eu falei, acho que é por aí. Aí faltava a ideia, faltava o estalo, assim, qual que é a ideia? E daí eu lembrei muito da palestra de ontem à tarde, quando eles falaram assim, você não precisa ter uma excelente ideia, você precisa ter ação. Então, com uma ação forte, você faz até uma ideia que é 90% boa ficar 100% legal na hora que aplicar. Então eu comecei a pensar assim, qual ideia que eu vou fazer?
né? Demorou muito para cair minha ficha que eu não ia conseguir achar a ideia 100%. Então eu fui procurando a ideia 99,9%. Né? Então, e fiquei ligado em como é que eu vou aplicar isso, como é que eu vou fazer funcionar. Então, no final de 2009 eu falei, então uma das ideias é auxiliar pessoas com deficiência, que a minha experiência era em engenharia de computação, então era algo ligado à eletrônica e computação, coisa que eu poderia fazer. E era alguma coisa que era viável de colocar no mercado, de sustentar uma empresa a partir desses próprios produtos. Então, a gente criou o primeiro produto, que foi também fruto de alguns projetos feitos na Poly, que era um identificador de cores e dinheiro para cegos. Então, é um aparelho portátil que faz a leitura das cédulas e ele fala se é 5, 10 ou 20 e faz a leitura de cores. E, por exemplo, a gente enxerga, mas quem vai escolher um refrigerante e não enxerga, não sabe se você está tomando qual o sabor do refrigerante, se é refrigerante ou se é cerveja, se a maçã é verde ou se a maçã é vermelha, se a fruta está boa. Na hora de escolher a roupa, a gente consegue distinguir, né, quais são as cores, tudo isso. Uma pessoa que não enxerga, para ela é tudo uma camisa ou uma camiseta. E ela tem que sempre perguntar para alguém para saber, mas essa roupa aqui está combinando, não está? Então, mesmo as pessoas que não enxergam, elas também querem fazer isso sozinhas. Então, isso foi um produto legal, que a gente começou a desenvolver a tecnologia, e a partir daí eu comecei a formatar uma empresa que faria isso de forma sistemática, né? Então, de forma a pegar essas tecnologias que são para auxiliar pessoas com deficiência e tornar elas mais baratas e mais bem desenhadas, né? A gente percebeu também que tinham várias coisas que eram mal projetadas. Então, com isso eu comecei a Wiri, faz 2 anos, no final de 2009, vai fazer 2 anos agora no final do ano. Participei do Unreasonable Institute no ano passado, né? Foi a primeira turma do Unreasonable, né? E daí tive a sorte de conseguir participar lá. Aprendi bastante coisa, voltei, participei também da aceleradora da Artemisia, né? Durante esse processo. E agora a gente acabou de conseguir financiamento via crowdfunding, né, que é uma plataforma em que qualquer pessoa pode fazer doações para um projeto. A gente conseguiu arrecadar uma verba que vai servir para iniciar a produção dos aparelhos, né, do primeiro produto da Wiri. E daí agora a gente espera expandir a equipe e fazer isso funcionar de verdade, né? Então, agora eu estou vendo que todo aquele esforço, assim, aquela coisa que há 3, 4 anos atrás eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, comecei a fazer, comecei a colocar no papel, aí começou a funcionar. Começou a aparecer a chamada para participar de eventos, para participar de processos de arrecadação, que nem o crowdfunding, começou a chegar recurso, começou a chegar as coisas. Então, é bem assim, começa a colocar a ideia no papel, você vai começar a conseguir vislumbrar aquilo de uma forma real. Né? E ao mesmo tempo, assim, os recursos vão chegando, de algum jeito eles vão chegando, e os problemas vão chegando mais ainda. Né? Então, é até um desafio, porque quanto mais problema eu quero ter mais problemas, porque quer dizer que eu estou cada vez fazendo mais coisas. Né? Então hoje assim, é legal a gente estar no ponto de que a Wiri está começando a rodar para valer, e agora eu quero ver o que vai acontecer nos próximos anos, isso expandindo e servindo também de modelo para quem quiser também, quem quiser seguir nessa área. Eu acho que todo mundo deveria pensar assim, como é que faz para pegar o que eu já sei, conhecimento que eu já sei, o que dá para aplicar agora, qual que é a aproximação. Né? Eu penso que assim, a gente tem 2 tipos de problema. O primeiro problema, a gente não sabe o que quer dele, como é que a gente quer solucionar. E o segundo problema, a gente não sabe qual é a aproximação. Então, para os primeiros problemas, a gente tem que sentar e pensar, tá bom, o que eu quero para isso? Depois que você decidiu o que você quer, tá bom, eu quero fazer um negócio social que vai ajudar as pessoas, que vai sustentar, que vai ser autossustentável e tudo isso. Legal, então agora qual que é a aproximação? O que é a ação imediata que eu posso fazer? Alguma coisa você vai poder fazer justamente agora, assim que sair daqui. Pegar e escrever um e-mail para alguém, trocar ideia com algum colega, bater papo lá embaixo, falar com alguma pessoa, alguma coisa você vai poder fazer para andar um pouquinho essa ideia. E esse pouquinho já vai dar um impulso inicial para fazer tudo funcionar. É isso aí. Obrigado, pessoal.